Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Esse é um vídeo que eu vou tentar responder algumas perguntas que vocês fazem nos comentários. Porque sim, eu vejo os comentários que vocês fazem. Infelizmente eu não tenho como responder a todos. Felizmente são muitos, né? Vou tentar responder alguns que eu fiz uma seleção prévia. Eu achei que são dúvidas muito interessantes, muito pertinentes. Podem ser dúvidas que outras pessoas também têm e eu vou tentar responder. Esse vídeo é um agradecimento também a Cristiane Vassão, que foi a primeira inscrita membro do canal. E aí eu já aproveito para dizer o seguinte: se vocês se tornarem membros do canal, vocês vão ter prioridades e futuramente, quando eu fizer novos vídeos respondendo perguntas dos inscritos, eu obviamente vou privilegiar aqueles que são membros. Então, para ser membro é muito fácil, é só clicar no botão Seja Membro, que aparece em todos os vídeos, e se tornar um membro do canal para contribuir com o canal Pedro Psicólogo e me ajudar a produzir mais conteúdos como esses. Mas vamos lá, sem perder tempo, eu separei 12 perguntas que vocês me mandaram e eu vou tentar responder uma por uma. Começando pela pergunta da AfterDark.29 no vídeo O que é afasia, que eu produzi falando sobre o distúrbio que tirou Bruce Willis dos cinemas, das telas, né? Ela perguntou o seguinte: Oi Pedro, seria possível uma pessoa ter afasia e não ter sofrido nenhum dano externo do tipo acidente e tal? E essa afasia ocorrer por conta de um transtorno, por exemplo, TDAH e afins? Vamos lá, olha só, afasia não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quem tem TDAH ou quem tem transtorno do espectro autista, dislexia, não tem afasia, porque a afasia é um distúrbio de linguagem causado por um dano cerebral. Só que esse dano cerebral ele pode ser interno ou externo. Pode ser interno quando for um AVC e, na verdade, a maioria dos pacientes que têm afasia de linguagem tem em decorrência de um acidente vascular cerebral, ou seja, um dano que acontece no cérebro por motivações internas. Pode ser por conta de uma encefalite, que é uma infecção, uma inflamação no cérebro. Pode ser por conta de uma demência neurodegenerativa, que inclusive é a causa da afasia do Bruce Willis. Enfim, podem ter várias motivações, várias causas, mas não acomete pessoas que têm TDAH, porque no caso do TDAH, embora haja um distúrbio de linguagem em muitas situações, em muitos pacientes com TDAH, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não gera a afasia, visto que não acontece um dano cerebral, mas a forma como o cérebro do paciente com TDAH se desenvolve é diferente. Rafa VDY falou o seguinte: Pedro, excelente vídeo, parabéns. Sou psicólogo recém-formado e durante minha graduação estive muito exposto à psicanálise, porém pretendo utilizar a TCC em minha prática profissional. Minha pergunta é: preciso fazer uma pós-graduação em TCC ou com os livros da Judith Beck, entre outros, posso iniciar minha prática nessa abordagem? Vê só, Rafa, eu não sei se você é um homem ou uma mulher, mas vê só, para ser um terapeuta cognitivo comportamental, o ideal é que você tenha uma formação em TCC. Formação não é a mesma coisa que especialização, tá? Por exemplo, quando eu fiz minha graduação em psicologia, eu fiz alguns estágios supervisionados na clínica por uma terapeuta cognitivo-comportamental. E esse estágio supervisionado, que a gente faz no final do curso, né? Ele me deu a formação em TCC. Agora, já formado e já trabalhando como terapeuta cognitivo-comportamental há bastante tempo, eu decidi fazer uma especialização para ter o título de especialista nessa abordagem. Não é necessário você ser especialista para atender na TCC, mas é crucial que você tenha a formação. E cursos de formação você consegue fazer na internet mesmo, EAD, de forma até, digamos, rápida. Menos de um ano você consegue terminar um curso de formação. Eu sempre recomendo ao menos um curso de formação, porque por mais que os livros da Judith Beck e de vários outros autores da TCC sejam livros muito intuitivos, muito fáceis, né, de você conseguir aplicar, ainda assim existe uma série de dúvidas no que tange aos aspectos teóricos, aos aspectos filosóficos da TCC, que não raras vezes é importante você recorrer a um professor que ensine. Eu recomendo que você faça um curso de formação e, em paralelo, estude os livros, que você vai ser um ótimo terapeuta cognitivo comportamental, mesmo que não tenha bebido muito da fonte no período da graduação. O Flávio River 5066 comentou o seguinte no
no vídeo Conheça os 5 experimentos mais polêmicos da psicologia. Quanto você investiu para começar seu canal? Pelo que vi, desde o primeiro vídeo você já tinha edição, câmera boa e cenário. Se for para começar, acha melhor eu já iniciar logo de qualquer jeito ou recomenda juntar uma grana antes de iniciar o projeto? Vocês acreditam que justamente nessa pergunta, falando sobre qualidade de vídeo e tudo mais, o áudio deu ruim? Mas calma, ele tá um pouquinho mais baixo, mas eu legendei todo o vídeo para que você consiga entender exatamente o que Pedro tá falando e não pula o vídeo por conta dessa pergunta apenas, tá? A resposta foi muito boa, é só 1 minutinho de resposta e que mal educado eu fui, eu não me apresentei. Eu sou Matheus, o editor do canal de Pedro. Muito prazer. Desde sempre, desde o primeiro vídeo, eu contratei um amigo para trabalhar comigo. Entretanto, eu sei que atualmente não é tão fácil você conseguir um editor, um filmmaker que faça esse trabalho para você. Logo, eu teria 2 sugestões. A primeira é você aprender se você tiver tempo. Se você ainda não tiver tão carregado, né, tão cheio de pacientes para atender, vale a pena você dar uma estudada no Premiere. Não é algo fácil, mas é algo que dá para aprender tranquilamente. Inclusive, eu estou tentando começar a dar meus primeiros passos na edição de vídeo, mas para poder dar sugestões para o meu filmmaker de como eu gostaria que as edições acontecessem. Porque quanto mais você entende sobre edição, mais você consegue opinar para quem você terceiriza esse trabalho. Mas, se você não tem esse tempo e também se você não tem as condições necessárias para investir no filmmaker, eu, sinceramente, sugiro você começar do jeito que você puder. No vídeo sobre Jeffrey Young, o Sensui98 falou o seguinte: ótimo vídeo, você poderia falar um pouco mais sobre a DBT? Então, DBT é a sigla de Dialectical Behavioral Therapy, que é uma terapia filha das terapias cognitivas comportamentais mais clássicas, mais beckianas, né? E essa é uma abordagem que é considerada de terceira onda, uma abordagem contextual, mais recente, e que visa, ou pelo menos no início, né, visava tratar principalmente pacientes com transtorno de personalidade borderline, pacientes com ideação suicida, pacientes com comportamentos muito impulsivos. Hoje já se sabe que a DBT é eficaz para vários outros transtornos, como transtornos do estresse pós-traumático, transtorno do humor bipolar. A ideia, basicamente, é fazer com que o paciente aprenda a lidar melhor com seus rompentes de raiva, com seus comportamentos impulsivos, com seus comportamentos muito exagerados. É uma terapia que tem crescido cada vez mais e se vocês quiserem eu posso produzir um vídeo futuramente falando especificamente sobre ela e também pincelando um pouco sobre as terapias cognitivas chamadas de terceira onda ou as terapias cognitivas contextuais. Então, é uma abordagem que vale muito a pena vocês conhecerem e se vocês quiserem, deixem no comentário que eu falo um pouco melhor sobre elas. O Jairon Augusto 9554, comentou o seguinte no vídeo sobre grade curricular dos psicólogos, o que um psicólogo estudou na faculdade, né? Ele falou o seguinte: olá Pedro, eu gostaria da sua opinião. Eu tenho 50 anos, já sou graduado e penso em fazer psicologia, mas fico na dúvida se ainda vale a pena. Se o mercado de trabalho ainda tem espaço para quem vai se formar depois de 50. Qual a sua opinião? Excelente vídeo, obrigado desde já. Valeu, Jairo. Olha só, a minha opinião é a seguinte. Se você tem uma idade mais avançada, já passou dos 40 anos, já tem uma graduação, um trabalho e tudo mais, e não precisa de uma remuneração de forma urgente, eu acho que vale muito a pena. Se você gosta da psicologia e já tem uma renda, basicamente, não vai precisar urgentemente botar dinheiro em casa, faça porque vai ser um conhecimento a mais. A psicologia, ela é muito fascinante de ser estudada e depois de 5 anos você pode se inserir no mercado, trabalhar e tudo mais. Agora, se você precisa de dinheiro rápido, eu não sei nem se fazer um curso superior é a melhor opção, sabe? Porque não só a psicologia, mas qualquer curso superior vai demandar um certo tempo para você recolher a recompensa do teu sacrifício. Você vai ter que estudar 5 anos, eventualmente vai ter que fazer uma especialização, uma pós-graduação. Então, perceba, demora para você ter a sua recompensa. Existem hoje, principalmente no campo do digital, né, vários trabalhos que você pode ter no curto prazo para você conseguir ganhar dinheiro. A resposta para isso varia conforme a tua necessidade de obter o dinheiro. Eu sei que você não quer também fazer uma nova graduação e não ganhar dinheiro, mas isso é muito urgente? Se for, talvez repense. Uma outra questão, que foi até Matheus que me fez lembrar, é que assim, para ser psicoterapeuta especificamente,
você não precisa fazer uma graduação de psicologia. Você pode simplesmente fazer uma formação em alguma abordagem que você queira, como psicanálise, logoterapia e tudo mais, e conseguir. A TCC é uma exceção, tá? Se você quiser ser um terapeuta cognitivo comportamental, de fato você tem que ser ou psicólogo ou psiquiatra. Mas algumas outras abordagens permitem que você tenha formação em outras áreas. Só lembrando que, se você for um psicoterapeuta não formado em psicologia, você pode atender naquela abordagem que você quer, mas você não pode fazer mais nada. Você não pode fazer um concurso público para psicólogo, você não pode ter um conselho regional ativo, você não pode fazer nenhum tipo de laudo, nenhum tipo de atestado psicológico, mas você pode atender naquela abordagem. Então é uma opção também. A HD Cell Clean perguntou no vídeo sobre como ser menos impulsivo se eu dou mentoria. Olha só, nesse momento eu não tô dando mentoria, tá? Porque eu tô com um projeto de criar um curso para quem quer começar a viver de psicologia, especialmente de psicologia clínica. Esse curso vai sair daqui a 1 ou 2 meses, mais ou menos, tá? E por conta disso eu parei com toda e qualquer mentoria. Mas eu tenho um grupo no meu Telegram, que eu vou deixar o link na descrição, que você tem acesso direto a mim. Toda semana eu respondo algumas dúvidas de vocês lá. Então, se você quiser entrar em contato comigo para perguntar algumas questões sobre terapia cognitivo-comportamental ou sobre como viver de consultório, eu já tenho essa maneira de trabalhar. Sendo que, futuramente, fiquem ligados, sai o meu curso sobre isso. Poliana Barbosa 856 perguntou no vídeo sobre o que é neuropsicologia. O neuropsicólogo pode dar diagnóstico e remédio para TDAH? Diagnóstico sim, remédio não. Prescrição psiquiátrica, prescrição de medicação psiquiátrica para qualquer tipo de transtorno, não só para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, só pode ser dada por um médico neurologista ou por um psiquiatra. Tirando essas duas profissões, né, essas duas especializações, não. O psicólogo, ele não pode prescrever medicação, tá? E o neuropsicólogo, ele pode, se ele tiver formação em medicina, porque, não sei se vocês sabem, mas para ser neuropsicólogo, você não precisa necessariamente ser psicólogo. Você pode ser fonoaudiólogo, você pode ser terapeuta ocupacional, você pode ser fisioterapeuta e você pode ser também médico. A neuropsicologia é uma especialização que envolve conhecimentos de diversos campos do saber diferente. Então, você só pode prescrever remédio se você tiver essa formação em medicina ou em farmácia. Alessandra Guido perguntou no vídeo sobre 10 campos de atuação profissional na psicologia. É possível ser psicólogo hospitalar e clínico? Alessandra, é muito possível e, na verdade, eu fiz isso durante 5 anos da minha vida, né? Quando eu me formei, um dos primeiros trabalhos que eu tive oportunidade, um dos primeiros empregos foi dentro de um hospital. E eu fiquei trabalhando nesse hospital de 2016 até o ano passado. Então, 5 anos, basicamente, eu fui psicólogo hospitalar e, paralelo a isso, eu fiquei atendendo também no consultório pela terapia cognitivo-comportamental. É um arranjo que dá para fazer tranquilamente, principalmente se você for psicólogo hospitalar plantonista, porque aí, numa escala de plantão, você não está todos os dias no hospital. Agora, se você for diarista, fica um pouco mais complicado, porque geralmente psicólogos hospitalares que são diaristas, eles trabalham em horário comercial. E aí só sobra basicamente o período da noite para você atender e muitas vezes você já vai estar cansado do expediente de trabalho. Mas dá. Agora, se você for plantonista, dá que é uma beleza. Martins3389 perguntou no vídeo sobre as 7 resoluções mais importantes do CFP. Pedrão, faz um vídeo sobre tatuagens e psicologia. Se atrapalha em algumas áreas. A tatuagem, ela pode servir tanto de bloqueio quanto de aproximação. Exemplo, se você é uma pessoa tatuada e trabalha com público jovem, talvez isso gere uma maior identificação com o teu público. Seja dentro do consultório, seja numa escola, seja onde quer que for. Porque você vai passar uma imagem de uma pessoa mais acessível, mais jovial. Agora, se você de repente quer trabalhar com um público mais velho, talvez a tatuagem gere um pouco de bloqueio por conta do preconceito social, que embora seja bem menor hoje em dia, ainda existe. Eu não vou dizer para você que não existe. Então, assim, antigamente se dizia, né, que um profissional da área de saúde, da medicina, da psicologia, não podia de jeito nenhum ter tatuagem. Hoje em dia isso tá bem quebrado, porque como há uma compartimentalização da sociedade, existem pessoas que querem ser atendidos por pessoas negras, existem pessoas que querem ser atendidos por profissionais homossexuais,
E existem pessoas que acham da hora ou achariam muito legal ser atendido por profissionais tatuados. Então a tatuagem hoje não é algo que impeça, por exemplo, que você seja um psicólogo clínico, hospitalar ou de qualquer campo de atuação. Amy The Moonchild, no vídeo sobre quanto ganha um psicólogo, né, ela falou o seguinte, ou ele falou o seguinte: olá Pedro, tenho a curiosidade de saber se existe a possibilidade de se estagiar ou trabalhar fazendo faculdade de psicologia de forma integral. Você acha que é possível estudar e ao mesmo tempo trabalhar como jovem aprendiz ou algo do tipo? Gostaria de saber sua opinião, amo seu conteúdo. Valeu. Olha só, eu acho, existem várias opções. Por exemplo, se você quiser ser um profissional mais clínico, você pode trabalhar como um acompanhante terapêutico com análise do comportamento, com terapia ABA. E é um campo assim que estourou, existem muitas oportunidades de trabalho e você pode conciliar com a graduação. Além disso, existem estágios em RH, existem estágios na justiça, existem estágios em clínicas de psicologia que contratam estudantes tanto para trabalhar de forma mais administrativa quanto para colocar na prática aquilo que você está aprendendo na faculdade. É fácil, Pedro? Não é fácil. Eu fiz uma graduação integral, ou seja, era manhã e tarde, e eu tinha que me desdobrar para conseguir trabalhar enquanto eu estudava. Além do que, como eu me formei lá em 2016, no meu tempo de aluno, eu não tinha as oportunidades que se tem hoje, como, por exemplo, sendo acompanhante terapêutico. Mas dá sim, existem várias oportunidades atualmente e se você ficar ligado, você consegue. Se vale a pena trabalhar como jovem aprendiz, eu já não sei, sabe? Porque no jovem aprendiz você vai ter que trabalhar, se eu não me engano, são 4 horas por dia, né? 20 horas semanais, e você não vai conseguir aplicar nada da psicologia nesse trabalho. Então eu iria mais pela linha de buscar estágios em alguma escola da psicologia para ser mais focado e direcionado na tua formação. O Ei Rimas 8146 no vídeo sobre 7 resoluções novamente. Esse vídeo bombou. Eu vi que muitas pessoas tiveram dúvidas sobre esse vídeo e eu achei legal. Ele perguntou o seguinte: excelente vídeo, mano. Curto muito os vídeos sobre questões mais objetivas. Você poderia gravar um vídeo informando quando e de que forma deveríamos reportar ao conselho casos de pacientes com ideação suicida grave? Olha só, cara, não se reporta ao conselho. Não é necessário, não existe nenhum tipo de regulamentação ou resolução do CFP que oriente profissionais a reportar ao conselho quando o paciente está com uma ideação suicida grave. Na real, isso é muito difícil de se responder. Por quê? Porque a legislação, ela permite que a quebra de sigilo seja feita nos casos em que o paciente esteja com um risco iminente de morte ou esteja causando algum tipo de risco para a vida de outrem. Porém, no caso da ideação suicida, se você imediatamente reporta para a família do paciente, que deveria ser quem receberia essa informação, você tem uma certa quebra de confiança. E aí pode ser que o teu paciente desista da terapia ou não queira mais se abrir para você por medo de você chegar e contar para a família dele. Então, o que eu especificamente faço com pacientes que têm ideação suicida? Eu apresento um contrato terapêutico, já falei aqui no canal sobre contrato terapêutico, e no contrato eu digo que existem algumas coisas que vão me obrigar a quebrar o sigilo. Dentre elas, um risco claro de morte do meu paciente. E aí eu já, desde o início do tratamento, falo: olha, se acontecer de eu perceber que você está extremamente vulnerável, eu vou precisar falar com algum familiar seu. E aí peço o contato de uma pessoa, e se o paciente desde o início do tratamento aceita, eu pego esse caso e atendo esse paciente. Porque, do contrário, fica muito difícil de você atender o paciente, porque ele não vai se sentir seguro de falar tudo o que ele quer, ou que ele gostaria de falar. Mas não existe nada especificamente burocrático ou jurídico que nos oriente sobre o que fazer. Vai muito de profissional a cada profissional. O profissional da psicologia, ele tem o direito de reportar se ele quiser, mas ele não tem o dever, ele não é obrigado, entende? Caminho Mariano 2023, no vídeo sobre o que um psicólogo estuda na faculdade, falou o seguinte: Pedro, parabéns pelo canal, eu tenho uma dúvida. Não sei se você poderia me ajudar. Eu sou aluno de psicologia da Universidade de Londres, mas é à distância. Eu poderia exercer a profissão no Brasil? Cara, muito interessante essa pergunta. Geralmente as pessoas têm a dúvida oposta. Se fazendo uma faculdade aqui no Brasil, elas conseguem atender ou conseguem trabalhar como psicólogos no exterior. Mas, cara, sendo um curso à distância, pelo que eu entendi,
teu curso não é presencial, eu acho que fica um pouco mais complexa a situação. Mas de modo geral, existe um sistema do MEC, tá? Porque quem faz esse processo de validação de diplomas no Brasil é o MEC, que se chama Carolina Bori. Você pode entrar no site deles, eu vou deixar na descrição também para te ajudar. E lá você consegue ver como é que funciona o processo de validação de diplomas. Mas basicamente você precisa de uma cópia do teu diploma, você precisa de histórico escolar, você precisa de índice de desempenho acadêmico, da grade curricular do curso, para que seja feito um cruzamento com algum curso de uma universidade pública do Brasil. Então você precisa procurar um curso de psicologia de uma universidade pública do Brasil, porque esse processo de validação só é feito pelas universidades públicas, fazer o pareamento e tentar, através desse instituto, né, Carolina Bori, fazer a validação. É muito burocrático, às vezes é demorado, mas é possível, tá? Uma outra opção seria você simplesmente atender pessoas online. Hoje em dia, se você quiser trabalhar especificamente como psicólogo clínico, você nem precisa fazer o processo de validação. Você pode simplesmente começar a fazer networking por aí, atendendo brasileiros em Londres, por exemplo, ou brasileiros ao redor do mundo, e atender online ou presencial. Mas para você voltar para o Brasil e assumir um cargo de psicólogo numa prefeitura, por exemplo, todo esse processo precisa ser feito. É burocrático, mas é possível também. Pessoal, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, peço desculpas, mas foram muitas perguntas boas que eu quis contemplar. Mais uma vez, esse vídeo é uma homenagem a primeiro membro, Cristiane Vação, e os próximos vídeos nesse formato serão feitos apenas com perguntas de membros do canal. Então, se você quer que a tua pergunta seja contemplada, se torne membro e ajude esse canal a crescer cada vez mais. Um abraço e até semana que vem.